atitude corporal ela é fundamental na oração. Não é Santa Teresa de Jesus que ensina. Você pode rezar deitado, de joelho, do jeito que você quiser, mas dependendo da oração, você deve dispor seu corpo para aquela oração. Não é? Quando o padre lê o Evangelho na missa, você está de pé, você está dizendo, eu vou ouvir e vou fazer. Né? É esse o sentido de ouvir de pé. Você está dizendo que aquelas palavras você vai sair dali e vai cumprir. Você está dizendo para o seu corpo. Então também, oração de libertação se faz com imposição. Você não manda o cachorro bravo embora, falando assim, vai embora, cachorrinho bravo. Ele vai achar que você está chamando ele, né? Ele não vai achar que você está mandando embora. Né? Quer dizer, a gente age com autoridade, e nem você pega e vai convidando o rato a sair de casa. Você pega a vassoura e nele, senão não vai dar. É assim também com o maligno, você não pede para ele ir embora, você manda. E manda em nome de Jesus. Precisa ter autoridade, se revista de autoridade para fazer isso. Então peça ao Senhor que te cerque com o sangue dele, cerque tuas mãos, sua mente, sua casa, suas coisas, para que o diabo não queira usar nada disso contra você. Que você esteja completamente, eu te peço, Jesus, me cerca com o teu sangue, sangue precioso, meu corpo, minha família, meus bens, todas as coisas, Senhor, aqueles que estão ao meu redor, que o teu sangue esteja neste momento envolvendo tudo isso. Né? Se você está agora colocando na libertação alguém, você pede que o sangue de Jesus envolva essa pessoa. Se é um lugar, se é um lugar de trabalho, o que for, peça que o sangue de Jesus agora envolva aquele lugar, esteja completamente cercado para que o diabo não possa usar nada disso, a sua casa, carro, tudo. Pede o sangue de Jesus agora. Kyrie eleison, Senhor nosso Deus, soberano eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizestes e que tudo podeis transformar, segundo a vossa vontade, vós que na Babilônia transformastes as chamas da fornalha ardente, ateadas 7 vezes mais, em orvalho, e assim protegestes e salvastes os vossos 3 jovens santos, vós que sois o médico e o remédio das nossas almas, vós que sois a salvação daqueles que se vos dirigem, nós vos pedimos e suplicamos que frustreis, expulseis e ponhais em fuga toda a potência diabólica, toda a presença e maquinação satânica, toda a influência maligna e todo o malefício e mal olhado que pessoas maléficas e malvadas dirigiram ao teu servo. Fazei que, em vez da inveja e do malefício, lhe seja concedida a abundância de bens, fortaleza, sucesso e amor ao próximo. Vós, Senhor, que amais os homens, estendei as vossas mãos poderosas e os vossos braços altíssimos e fortíssimos, e visitai, e vinde socorrer
esta criatura criada à vossa imagem, enviando sobre ela o anjo da paz, o protetor forte da alma e do corpo, para que afaste e expulse toda a força malvada, todo malefício e mal infligido por parte de pessoas más e invejosos. Assim, liberto por vós, o vosso protegido suplicante, vos canta com gratidão. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei o que os homens me possam fazer. Não temerei o mal. Porque vós estáis comigo. Vós sois o meu Deus. A minha força. O meu Senhor poderoso. Senhor da paz. O Pai dos séculos futuros. Sim, Senhor nosso Deus. Tende compaixão da vossa imagem e salvai o vosso servo de todos os danos ou ameaças provenientes de malefício e protegei-o, pondo-o a salvo de todo mal. Por intercessão da bendita, gloriosa Senhora, e Mãe de Deus, e sempre Virgem Maria, dos arcanjos, que refletem a vossa glória, e de todos os vossos santos. Amém. Amém. Senhor, eu peço a libertação agora de toda ação diabólica, malefícios, feitiçarias, lançadas sobre nós, sobre nosso trabalho, sobre nossos negócios, sobre as nossas fontes de suprimento, sobre a nossa mente, sobre a nossa saúde. Em nome de Jesus, repreendemos toda ação diabólica, todas as brechas sejam fechadas e o sangue de Jesus se manifeste agora sobre nós. Clamamos agora uma libertação poderosa sobre a tua igreja, sobre toda a casa, sobre todos os nossos filhos, filhas, amigos, amigas, pessoas ligadas, pessoas que vivem conosco. Senhor, agora repreendemos na força do teu nome, Jesus, na força do teu sangue precioso, na força, Senhor, do teu olhar amoroso, das suas 5 chagas, clamamos o teu poder agora, Senhor. Todos juntos ainda, quer dizer, depois de eu falar. Visitai, ó Pai, a nossa casa. Agora, se você está pedindo por algum outro local, estabelecimento, fale agora aí. E afastai dela os ataques do inimigo. Que os santos anjos venham e nos guardem em paz. E que a vossa bênção fique sempre conosco. Por Cristo nosso Senhor. Senhor Jesus Cristo. Ordenastes aos santos apóstolos que implorassem a paz sobre todos os habitantes das casas que visitavam. Peço-vos que santifiqueis esta casa. Agora fala os demais locais que você pediu a santificação. Pela vossa oração confiante
pela nossa oração confiante, derramai sobre ela a vossa bênção e a plenitude da vossa paz. Entre nela a redenção, como assim entrou na casa de Zacarias, quando vós mesmo lá chegastes. Dai ordens aos vossos anjos para que a protejam e afastem dela todos os poderes do mal. Concedei ainda que todos os seus habitantes vos agradem pelas suas obras virtuosas, a fim de que, chegada a sua hora, mereçam ser acolhidos na vossa morada celeste. Assim vos suplicamos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Vou continuar fazendo a oração, mesmo tendo terminado essa da libertação. Eu gostei muito dela. E porque é um rito oficial, né? Não é uma oração de libertação. Você pega lá o colóquio, que é uma oração boa de libertação de gerações, feita pelo padre Robert de Grandes. Ela é boa, excelente, porque ela está no mundo inteiro, né? Mas essa é do rito oficial da nossa igreja. Então eu acho que valeria a pena quem quiser e precisar continuar a fazê-la, sabe? Fazê-la. A questão da bênção, gente, a gente precisa se educar a entrar nos lugares e abençoar. Precisamos, eu lembro, eu tinha isso, né? E é muito da tradição judaica, é aquele mezuzá, né? Que você põe você prega na porta, assim, no batente da porta, né? Mas não precisa ser o mezuzá, mas pôr algum símbolo nesse sentido, para você entrar, bateu a mão, você lembra que você tem que abençoar a tua casa. Aí você já entra, abençoa, quando vai sair, você já abençoa também. Né? Isso, no costume judaico, eles colocam, tem um rolinho lá dentro escrito, né? Ouve, ó Israel, o Senhor é Deus, o Senhor é um, né? Adorarás o Senhor teu Deus. Eles normalmente tem esses dois textos em hebraico coladinho ali dentro de um... tem mais bonitinho, mais feinho, tem de tudo. Mas não precisa, eu coloquei um de Nossa Senhora mesmo. Né? Mas para você criar o hábito da bênção. Porque colocar coisa no teu hábito não serve para nada. Se você não rezar, é superstição. Você chega a casa, está cheio de coisa de Deus, mas ninguém faz nenhuma oração, não serve para nada. A Bíblia lá, grandona lá, empoeirada, para que serve? Então, tem que criar o hábito da oração. Senhor, nós queremos pedir a tua orientação, a tua unção, de forma especial, Senhor, para o caminho que nós temos que seguir a partir de agora, Jesus. Nas tuas mãos, na tua direção, com teu cuidado, Senhor. Que nesse dia de formação nós tenhamos recebido a tua força e a força do teu Espírito para seguir adiante, utilizando todos os carismas e todas as graças que tu nos concede. Em nome de Jesus, amém. Bom, podem sentar. Olha, gente, só para poder dar uma instrução, não é fácil o bom conteúdo mesmo na internet. Primeiro porque mesmo do bom conteúdo nem tudo é 100%. Por isso, desenvolver o discernimento dos espíritos é fundamental. Que a gente foque, talvez a gente trabalhe isso, né? Olha, vamos rezar sobre isso. Nas próximas formações a gente trabalhar discernimento. Porque isso é muito importante, discernimento e o que fazer, né? A partir daquilo que a gente vai vendo. Mas um bom conteúdo da internet é do Padre Douglas.
Douglas, é um bom conteúdo, ele tem um nível bem acima de tudo o resto, né? Compensa, conheço muito, é um padre carismático, mas muito vigiado, né? Porque ele está lá mas ele tem muita formação. Né? A única vez que eu discordei um pouco dele foi quando ele fez aquela da quebra da maldição hereditária, mas depois ele fez uma outra em seguida, dizendo que ele tinha sido mal interpretado. Só que às vezes as pessoas só usam a primeira que ele tinha feito, né? Porque ele tinha feito a primeira tratando exatamente que o batismo liberta, então como é que pode o pecado ser... mas depois ele fala, não era isso que o pessoal está falando que eu falei, e aí ele fez. É ele mesmo. É ele mesmo. Só para poder... Não sei se ele era do candomblé, não. Não sei se ele era, não lembro. Eu não lembro dessa parte, só sei que ele é um padre com muito conhecimento. Então, se vocês querem seguir uma coisa mais sólida, compensa, tá? Só para poder falar. Tem muita coisa boa, mas tudo a gente tem que fazer o quê? Que eu acabei de dizer? Discernir. Né? Ficar com o que é bom, né? Separar. E isso exige esforço mesmo da gente, né? Exige muito esforço. Você pega lá uma manifestação dos bispos da Espanha. Então agora é verdade. Os bispos, todo mundo pensa assim, não é verdade. Né? Então a gente tem que ter todos esses cuidados todos. Com relação à libertação, só para poder fechar isso, a área da saúde tem uma situação muito específica de libertação. Eu viajei uma das minhas viagens, que eu fui pregar em Assis, na Itália, e o religioso que ficou comigo no quarto, tinha um ministério de libertação, uma comunidade só de libertação. Até o latim, para os rituais eles estudam, estão sempre lá em Roma. Eles têm os sacramentais próprios, então eles plantam a árvore para a árvore crescer, para tirar a madeira dela, para fazer aquele sacramental, para ser aquele que é dos estudos que eles têm. Mas me deu um trabalho lascado, porque ele tinha pesadelos horrorosos, eu tinha que acordar, às vezes acordar ele falava, me amarra aqui, eu falava, que te amarrar, não vou te amarrar, mas o cara era bem, mas era assim, quem vive de libertação, que era o caso deles, é sempre muito pesado. E ele falava pra gente, né, conversei muito com ele, queria aprender, né, e a gente estava lá na Itália junto, viajamos para um monte de lugar também, porque a gente aproveitou depois do encontro para fazer o turismo, né? E ele ficou andando comigo. E ele falava da saúde. Eles têm, por exemplo, cruz que eles fabricam para o pessoal dos médicos. Porque quando o doente está em estado de inconsciência, a vulnerabilidade é muito grande se você tiver, por exemplo, com alguém que envolve o mundo espiritual. Eu tinha um primo que quando ia fazer cirurgia, ele invocava os demônios dele lá tudo para poder ajudar ele nas cirurgias que ele ia fazer, né? Imagina, ele fazia isso com boa intenção, né? Achando que os trecos lá do terreiro ajudaria ele e o paciente. Aí eu ficava pensando, o paciente já sai contaminado, né, coitado? E o paciente não sabe de nada, não é? Então a gente precisa, quem está na saúde tem que rezar mais, tem que fazer mais exorcismo, mais orações de libertação, isso é inevitável. É um campo inevitável, porque mexe também com o fim dessa vida. Então, todo mundo que mexe com a área da saúde precisa ficar mais próximo de libertação, viu, gente? Aí, não tô só dando uma verdade. Não que o meu campo seja melhor do que esse, né?
O meu é mais de fora para dentro, é o diabo querendo destruir de tudo. Queria só, gente, só para terminar mesmo, falar, eu tirei duas passagens, uma é aquela da oração, pedir, dar-se-vos-á, nos incitando a rezar mais, a pedir mais para Deus, né? A gente não precisa ter vergonha de pedir. Você está precisando, pede. Pede quantas vezes? Quantas vezes for necessário, não é? Bater na porta, bate na porta, bate na porta. Tem uma situação. Então qual é o problema? É o desânimo. Porque às vezes a outra pessoa não dá passo, porque só depende de você, porque só você faz. Pois é assim mesmo a vida. Né? Não reclame, faça. Se você tem que fazer, você tem que fazer. Você que vai interceder, é uma conversa com Deus. Eu queria só para encerrar, pegar aqui Lucas capítulo 1, versículo 80. Vou ler aqui na tradução da Loyola, tá? Talvez fique um pouco diferente, aí talvez eu peça para alguém ler na Ave Maria. Quanto ao menino, ele crescia e o seu espírito se fortalecia, e esteve nos desertos até o dia da sua manifestação a Israel. Está muito diferente? Não? Então tá bom. A Bíblia só trata do crescimento de duas pessoas. Jesus, quando a gente vê o texto aqui também no Evangelho de Lucas, crescia em graça e conhecimento, né? E aos 12 anos ele aparece no templo e depois volta com seus pais e volta para sua casa. E João Batista. Então, esse texto ele é muito importante porque ele trata de uma outra fase, que não é a infância. É a fase de crescer até a hora certa. Então, tem coisas que tem a hora certa, mas não é só a hora certa de esperar o momento certo. É a hora certa de se preparar para o momento certo. Estão entendendo a diferença? Fala assim, ó, ainda não é hora, a hora certa Deus vai me mostrar e aí vou fazer isso, ou vou tomar tal decisão, ou vou agir tal coisa, e aí você está esperando essa hora certa, você não sabe direito qual é, mas você está esperando ela. Ok, tem isso, claro, mas é diferente desse texto. Diz assim, ó, quanto ao menino, ele crescia e seu espírito se fortalecia. Esse seu espírito se fortalecia tem traduções que diz que o Espírito de Deus o fortalecia. Mas a tradução que eles acham que é mais fiel é essa. Mas eu acho que é da Vulgata, diz, o Espírito de Deus o fortalecia. De qualquer maneira, significa que, às vezes, o momento não surgiu para fazer, ou para tomar decisão, ou para determinada coisa, porque o processo de crescer e se fortalecer no espírito e se preparar ainda não aconteceu. Aí qual é a diferença básica dessas duas coisas? Uma é, Deus tem um momento para algo, o momento que você vai falar, o momento que Ele criou a oportunidade, aí você vai fazer. Então esse é um tempo, na verdade você supostamente está preparado para esse momento. Agora, este momento, ele está na mão de Deus para acontecer. Este outro momento, ele não está só na mão de Deus para acontecer. Vocês estão entendendo por que eu estou falando isso? Porque este momento, que é o momento que você tem, que Deus vai dar para você encontrar a pessoa para falar aquilo, ou o momento oportuno para acontecer aquilo, ou determinada situação, ele está na mão de Deus, no tempo de Deus, para acontecer. E quando ele vier, você precisa só ter o discernimento para fazer. O outro, o tempo não está na mão de Deus, porque se você não crescer, e não fortalecer e não se desenvolver, ele vai se esticando. Estão entendendo a diferença? O primeiro é a oportunidade, na mão de Deus. O segundo, se você ficar parado, ele não vai acontecer nunca.
Aí você fala assim, nunca apareceu esse momento de Deus? Nunca, você nunca se fortaleceu para aquilo, você nunca deixou o Espírito te fortalecer para aquilo, você nunca fez nada daquilo. Eu costumava falar um pouco disso com os jovens que vinham eu e falavam assim, eu quero ser pregador igual você. Daí eu falo assim, começa lendo a Bíblia. Né? Porque a pessoa não quer gastar tempo com ler a palavra de Deus e tempo em orar com a palavra de Deus e tudo isso e quer já virar um pregador. Dá para ser? Dá, só que você vai ser pregador de um tema só, de um testemunho só, ou então aquele que estuda a apostila para poder passar o que a apostila que outros fizeram para as pessoas. Não é? Teve um tempo lá que eu até me convidaram, você não quer ir lá no congresso, você vai ouvir, depois você vai repetir o que falaram no congresso. Falei, se for para repetir o que está no congresso, eu gravo. Pega lá no YouTube e assisto. Por que eu vou fazer o que o outro já fez, igualzinho? O outro vai fazer melhor. O original é melhor do que a cópia, não é? Agora, se é para mim pegar aquele assunto e dar uma outra formação daquilo, trazer os talentos, as coisas, é diferente. Mas se for para repetir, para que vai fazer isso, gente? Né? Então tinha aqueles encontros que era para repetir. Eu falava, não vou perder meu tempo indo no encontro, eu assisto em casa, ainda no sofá, deitado, faço um café. Entendeu? Não preciso ficar aí no lugar todo torto, cadeira ruim, o estádio pesado para eu sair, já estou velho, sair com as costas doendo. Não vou fazer isso, né? Então, é preciso que a gente se prepare, que a gente se fortaleça pelo Espírito, para determinadas coisas que o Senhor vai lhe mostrando. Você fala, para isso, Senhor, comece a me preparar, me mostra o que eu tenho que fazer, me mostra o que eu tenho que aprender, me mostra o que eu tenho que escutar, me mostra o que eu tenho que conversar, me mostra que tipo de oração e como eu devo rezar para isso, para que eu esteja fazendo o tempo acontecer, fazendo a hora chegar. Então eu queria que a gente pensasse muito nisso, porque eu acho que muita coisa nós não estamos alcançando e conseguindo porque nós não estamos nos preparando. Algumas, de fato, tem a hora de Deus, a gente tem que esperar, mas aí não é uma questão de se preparar, a gente supostamente está preparado. Amém? Então vamos ficar de pé. O centro de hoje foi a abertura ao Espírito Santo e de que nós não podemos deixar o Espírito Santo em segundo lugar. E aí todas as graças, carismas que ele tiver, nós precisamos nos abrir para que ele nos use no nosso dia a dia. E esse é o ponto mais forte do que a Áurea falou, na minha opinião. As pessoas gostam de fazer coisas para passar para os outros. Então eu faço isso para poder usar em algum lugar. Não, você precisa usar na sua vida. O Espírito Santo é para eu viver. As outras coisas passam. Eu já fui tanta coisa que já não sou mais, entendeu? Então passou, era para aquele momento. Agora minha vida eu continuo vivendo todo dia com novos desafios, com novas coisas. E eu preciso destes carismas para a minha vida, para viver. Tá bom? Pedimos a sua bênção hoje, Senhor, para as nossas vidas. Pedimos a sua bênção, Senhor, para a nossa inteligência e também, Senhor, para a nossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.